Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, que possamos agradecer a oportunidade. Boa noite a todos que nos acompanham através do Facebook do Alvorecer. E nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com um livro Pão Nosso, a lição 104, Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto de ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem, e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo, admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem caracterizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Então vamos orar. Jesus, amigo, irmão, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, pedindo as tuas bênçãos, o seu amparo para todos nós que aqui nos encontramos, reunidos diante de ti. Que a sua misericórdia desça até nós, nos amenizando as dores, os sofrimentos, lenindo as nossas feridas, Senhor. Que a tua paz envolva os nossos corações aflitos e que possamos, Senhor, amparados pela sua misericórdia, trabalhar em teu nome. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos, pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua permissão, Jesus, a permissão dos amigos espirituais, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, com nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, direito sagrado. É um direito nós podermos militar ao lado de Jesus, espiritualmente falando. Mas se nós fugirmos à tarefa porque ela vai nos trazer dissabor, dores, angústias, né? A gente vai ser tido como louco, como diz Emmanuel aqui. Então, Jesus não é só para as horas de lazer, as boas horas, mas Jesus é principalmente
para os momentos, né, difíceis. É nesses momentos que a gente vai realmente dizer se somos realmente discípulos de Jesus ou não. Se aceitamos, né, a obra da cruz de Jesus, se aceitamos as tarefas que são inerentes, né, a esse mandato, ou se nós vamos fugir diante da dor, diante da dificuldade. E aí é que nós vamos dizer, né, quem somos diante de Jesus. Então, Emmanuel nos convida aqui, nos fala para que nós possamos nos manter perseverantes na tarefa. Né? Trabalhar com Jesus é algo honroso, digno, né? Mas a luta da verdade das palavras de Jesus realmente vão de encontro a muitas situações humanas, né? Vai de encontro ao que a gente ainda carrega como ser humano, com as nossas visões ainda, né, de seres humanos ainda bastante deficientes. E aí, quando a gente começa a falar as verdades que Jesus nos ensinou, nós somos tidos como pessoas mal vistas. E aí, muitos de nós fogem diante, né, dessa realidade. Então, é isso que Emmanuel está nos alertando, né? Somos realmente discípulos de Jesus e nós vamos demonstrar isso com as nossas atitudes e o nosso comportamento diante das dificuldades quando chegarem por pregarmos as verdades de Jesus. Então, o convite de Emmanuel, o convite de Jesus está feito, né? Hoje nós temos a nossa irmã Rosa, né, que vai nos falar sobre a natureza e propriedade dos fluidos. Então, Rosa, muita paz, boa palestra. Quando for 9 horas, eu retorno para a gente encerrar. Começando agora, nesse momento, a gente vai falar da Gênese, capítulo 14, itens 1 até 6, que como o Inácio falou, a qualidade, olha só, já esqueci o título, mas a Gênese está aqui na minha mão, dos fluidos, né? Ó, a natureza e propriedade dos fluidos. A gente vai falar os itens de 1 até 6, que vai tratar dos elementos fluídicos. Vamos tentar juntos ir caminhando, juntos, né, para ver se a gente tira as nossas dúvidas, ou melhor ainda, que eu deixe todo mundo com bastante dúvidas, para que vocês possam buscar, pesquisar, fazer o estudo de vocês, para tirar as dúvidas, para conferir se o que eu falei, se tem alguma coisa de errado, ou se está correto aquilo que foi colocado aqui. Aí é muito bom. Se a dúvida aparecer, é ótimo. Quando a gente tem dúvida, sempre é muito bom. Então, vamos lá. Os fluidos. A gente vai falar da natureza e propriedade dos fluidos e quem são os elementos fluídicos. Mas primeiro a gente vai falar da diferença das palavras, né? Vamos lá. É muito comum, às vezes, a gente ouvir pessoas dizendo fluido. Fluido. O que é o fluido? Fluido é uma forma verbal, né, que tem um hiato ali, ó, o i tônico, né, e que tem 3 sílabas, ó, fluido. O i é sílaba tônica, e ele é verbo, né, ele é o particípio. O que é o particípio? A gente voltando lá, quando a gente estudava lá no primeiro segmento lá do Fundamental, que a tia ensinava a conjugar verbo, ele é o particípio. O que o particípio indica? Uma ação que já foi concluída. Então, o trabalho tinha fluído, ou o trabalho tem fluído da forma que a gente acha melhor. Ou tendo fluído, terá fluído. Então, é ação. Verbo é ação. Então, é a ação de fluir, só que já numa ação que foi concluída. Então, foi fluída aquela ação. E nós não vamos falar de fluido. Nós vamos falar do fluido, sem o i tônico, 2 sílabas só, fluido, certo? O que são os fluidos? Você pode fazer várias referências, fluidos dos corpos, né? Maus fluidos, faltou um Szinho ali nos corpos, 2 corpos. Os maus fluidos, que a gente costuma se referir, os bons fluidos. O fluido para freio dos motores, freio do carro.
e a mecânica dos fluidos, que é uma disciplina na cadeira das engenharias. As engenharias estudam a mecânica dos fluidos. Eles precisam saber como é que os fluidos se comportam para poder projetar os motores, para que os motores tenham melhor desempenho, para que as máquinas tenham bom desempenho, para que sejam econômicas. Então, você precisa conhecer. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar no fluido, vamos lembrar aqui o que a gente conhece também do nosso estudo de ciências, né? Falar um pouquinho de fluido, a gente pode falar um pouquinho, bem levemente, das coisas simples que a gente conhece. Não é pretensão aqui dar uma aula de ciências, não. É só para a gente entender o próximo passo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A gente conhece os estados da matéria. Isso as crianças hoje estudam isso bem no comecinho já do ensino fundamental. Eu peguei aqui naturalmente a água como exemplo, que é o exemplo mais comum, é o mais trabalhado nessa iniciação de ciências, quando a gente vai falar de estados da matéria. O que é o estado? É como ela se encontra. Como assim? Ou ela pode estar no estado sólido, a nossa água aqui é o gelo, pode estar no estado líquido, que é a nossa água aí que a gente usa para matar a nossa sede, para fazer nossas tarefas, ou pode estar no estado gasoso. A gente estudou isso tudo aqui, sabe que quando o gelo derrete, né, ele funde, na verdade, ele passa para o estado líquido. E aqui, que é a fusão. A evaporação, quando ele está líquido, ele vai passar para o gasoso. E o contrário, ó, quando ele está gasoso e vem para cá, para o estado líquido, é a liquefação. O exemplo bastante comum de gasoso para líquido é o nosso GLP, né, o gás liquefeito de petróleo. É gás, mas quando você pega a botija lá e dá uma sacudidinha, você sente que ele está no estado líquido, pressão alta, ele passou para, era gasoso e ficou no estado líquido. E quando regula a válvula, abre a válvula para que ele possa ir acender a chama no fogão, acender a boca do fogão, aí ele já passou, depois, a hora que a válvula abre, ele libera o estado gasoso, né? E quando ele está no líquido e vai para o sólido, que é quando a gente coloca a água na geladeira para fazer o gelo, ele vai solidificar. Tem outras etapas aqui também, do sólido para o gasoso direto, mas não é isso que importa. Isso aqui é só para a gente lembrar, que é legal lembrar. Mas ela acontece que, assim, desde a antiguidade, as pessoas tinham preocupação com a estrutura da matéria, né? A gente olha para a água assim, no macroscópico, né? A gente olha aqui, ó, o gelo, a água líquida no copo e o vapor que a gente vê quando a gente coloca a água no fogão para preparar o alimento, que você precisa ferver a água, você vê o vapor da água sair. Dá para a gente perceber isso. Mas como que se comporta isso no mundo microscópico, aquele que a gente não vê? Esse aqui é o que o nosso sentido vê, a matéria, essa matéria mais grosseira. O nosso olho físico, do nosso corpo físico, enxerga essa parte aqui, sólido aqui, o gelinho, o líquido no copo e o gasoso, o vapor. Mas na forma microscópica, quem é a água? A água, a gente lembra que ela é o quê? A água, todo mundo sabe, né? Ela tem hidrogênio e tem oxigênio, não tem? Tem 2 átomos de hidrogênio, fica ruim a letra escrevendo com mouse, mas dá para reconhecer. E tem 1 átomo de oxigênio. Não é aula de química, tá? Não precisa ficar preocupado, não é isso. Esses átomos aqui, ó, se juntaram, fizeram a molécula de água, e essas moléculas se juntam de forma diferente para dar os estados diferentes. No estado sólido, tá vendo? As moléculas de água estão juntinhas. Aqui as moléculas estão sendo representadas por bolinhas, que é a representação mais simples que a gente consegue fazer. No estado líquido, elas continuam interagindo entre elas, as moléculas, elas não se separam uma da outra, senão a gente não teria água, elas continuam interagindo, mas, olha, já tem uma distância entre as moléculas, né? O nosso estado líquido. E o estado gasoso, existe a interação ainda, mas também, olha só, o que acontece? Elas estão bastante distantes. E é esse fenômeno que acontece diariamente, né? Para poder formar a chuva. A água do oceano, dos rios, dos lagos evapora, ela sobe, porque o vapor é mais levinho, aí ele vai subir. Quando chega lá em cima, a temperatura é menor.
Aí o que acontece? Condensa e chove. E é assim o ciclo da água na natureza. Mas por que eu estou falando dos estados da matéria? Porque em 1879, William Crookes, olha, 1879 é depois da codificação, é depois que Kardec já havia escrito, que já havia compilado todos os livros, os 5 livros do Pentateuco, toda a obra básica da doutrina espírita. Esse senhor aqui, ó, Sir William Crookes, ele tinha um aparato aqui, ó, que eu coloquei uma foto aqui para a gente ver, só para o slide não ficar com muito texto, né? E para a gente conhecer coisas antigas. Isso aqui é bem antiguinho, é o aparelho que ele usava para ligar aqui, ó. Isso aqui é um tubo de vidro, e aqui ele colocava gás e passava uma corrente elétrica para fazer os estudos dele. Não importa muito, a gente não vai falar sobre isso, a gente só vai contar só o que ele fazia. E nessa época, nesse estudo aqui, ele descobriu uma coisa que não deram muita bola para ele na época, ficou esquecido esse assunto, ele denominou de matéria radiante. A partir dos experimentos dele, ele chegou à seguinte conclusão, que existia uma matéria que era uma matéria radiante. Era um outro estado de matéria que não era nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Por isso que eu mostrei lá os 3 estados. Porque esse aqui é um 4º estado da matéria que Sir William Crookes chamou de matéria radiante. Mas ninguém deu muita bola para isso. E o tempo passou um pouquinho e a ciência ela vai desenvolvendo como que ela desenvolve? Pela pesquisa de um, pelo estudo de um, alguém se interessa por aquele estudo, dá continuidade. Ou para prosseguir no estudo, às vezes vai estudar porque quer desmentir, acaba chegando à conclusão que a pessoa tinha razão. Então, esse senhor aqui, ó, o senhor Irving Langmuir, esse sobrenome aqui ele é complicadinho, não sei se eu sei falar, não. Ele chamou, isso aqui já foi em 1927. 1927 é o ano que a minha mãe nasceu. Olha só, ele chamou essa matéria aqui, o William Crookes chamou de matéria radiante, de plasma, e plasma, hoje, de lá para cá, todo mundo sabe que é o 4º estado da matéria que as crianças não estudam na escola. A ciência do ensino fundamental não ensina isso ainda. A gente continua ensinando que o estado é sólido, líquido e gasoso, mas existe o 4º estado da matéria, que se chama plasma. Então, não se usa essa expressão que o William Crookes colocou naquela época, matéria radiante. Hoje que eu digo, a partir de 1927 para cá, depois que esse senhor aqui chamou de plasma. Então, plasma é o 4º estado da matéria. Então, olha só, teste de ciências. Quantos estados a água pode ser encontrada na natureza? Em 4 estados, sólido, líquido, gasoso e plasma, que é o estado novo que foi descoberto em 1927. 1927 para agora, a minha mãe tem 93 anos, 92. É uma menina, né? É muito pouco tempo. Para uma vida, uma pessoa diz assim, vivi 92 anos, é bastante tempo. Mas para uma descoberta científica, é uma menina, uma coisa recente. Mas quem era importante a gente destacar esse senhor William Crookes? Por que eu coloquei a foto dele aqui? Por que eu falei do aparato? Porque essa pesquisa dele com os raios catódicos, além dele descobrir essa matéria radiante que ficou para lá e que foi ser denominada plasma mais tarde, essa experiência com esse tubo aqui permitiu que o próximo cientista, porque ele não direcionou a pesquisa dele para esse lado, mas alguém pesquisando aqui que descobriu os raios-x. Então, esse aparato dele aqui é o responsável por quem veio depois dele fazer a descoberta do raio-x, que está na nossa vida até hoje. E quem é esse senhor no movimento espírita, que a gente estuda? É o autor do livro Fatos Espíritas. Que livro é esse? Ele fez pesquisas científicas usando rigorosamente o método científico, de prestar atenção, de fazer o possível para que não houvesse fraude, tomar todas as precauções. Ele fez experimentos com a médium Florence Cook. Nas materializações, ela era uma médium de materialização. O médium de materialização é o que doa ectoplasma para que possam ser materializadas coisas, para ficar palpável para o nosso estado físico. Essa médium, através dela, se materializava um espírito que se identificou como Kate King.
E ele fez pesquisas científicas com esse espírito e o resultado disso está nesse livro aqui, ó, Fatos e Espíritas. Não vou desviar do assunto, mas é importante a gente lembrar. Então, vamos lá. O que é o fluido? Os fluidos, vamos voltar aqui. Depois desses estudos aqui, falando da matéria radiante, a gente vai falar do fluido. Para falar dos fluidos, de uma forma geral, a gente vai falar primeiro do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Que a gente fala muito no meio espírita. O que é isso? Mas por que a gente também fala isso? Né? Porque a gente estuda, está lá, está na codificação. O que é denominado fluido cósmico universal? Substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, na verdade, eu vou completar aqui que ele enche todo o universo, né? Ele não enche só o mundo, ele enche o nosso mundo e todo o universo. Mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Tudo que a gente pode pensar, tudo que a gente nem consegue pensar, porque, na verdade, existem muitas coisas que a gente não consegue pensar. Esse trechinho aqui, ó, eu tirei de um capítulo anterior, que eu achei que tinha muita lógica colocá-lo aqui. Esse trechinho aqui foi retirado do capítulo 6, do item 17 da Gênese. Então, o fluido cósmico universal, ele é a matéria primordial, é a matéria básica para tudo que a gente imagina, que a gente conhece, e o que a gente não conhece e o que a gente nem imagina que exista. É só isso, bastante coisa, né? Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e perpetua sobre cada globo segundo sua condição. Então, em toda parte. A partir dele, que também vai estar no fluido cósmico universal, é formado o princípio vital. O princípio vital é o princípio que dá a vida para a gente, né? Para todos os seres, certo? Esse fluido ele penetra os corpos, como um imenso oceano. Como é que a gente pode imaginar isso? Também está no capítulo 6, só que no item 18 da Gênese. Gosto de colocar referência para você ir lá. Tem que ir lá e olhar, ver se ela copiou direito. Tem que ir lá prestar atenção. Pode acreditar em tudo que a gente fala, você tem que desconfiar sempre. Então, vamos lá. Como que a gente pode imaginar? Olha só, ele não falou que a gente está aqui como num imenso oceano? É a mesma coisa como a gente está na Terra. Como que a gente está na Terra? Na Terra, nós, moradores desse planeta, a gente está onde? A gente está mais para baixo um pouquinho, mas faz de conta que a gente estivesse aqui, num pontinho aqui. Tá? Qualquer pontinho que você tiver do planeta, qualquer lugar que você estiver no planeta, você está submetido a uma atmosfera. Tem algumas camadas gasosas, são camadas só de gases, que envolvem a gente o tempo todo. Esses gases, nós estamos mergulhados dentro deles, concordam comigo? Porque eles estão à nossa volta, mas a gente não pega. Alguém já conseguiu pegar? Assim, ó, com a mão, você vai lá e pega. Eu quero pegar, vou pegar ar atmosférico. A gente não pega. A gente sente efeito. Se você tapar o nariz, se você tapar a boca, você não consegue respirar, você vai sentir o quê? Falta de ar. Você vai querer destapar o nariz, destapar a boca, porque você quer respirar, certo? Então, vamos lembrar aqui de novo lá da escola, ó. A doutrina espírita, o legal, quando a gente vai estudar qualquer coisa, qual que é o legal? O legal é que a gente vai estudando muitas coisas. A gente vai recordando coisas que a gente, na escola, já tinha esquecido, a gente estudou, passou, você não está estudando mais. O legal de estudar a doutrina espírita com vontade de estudar é porque, para estudar a doutrina espírita, você não pode só ficar lendo o livro espírita, você tem que ficar pesquisando. Primeira coisa, dicionário. Tem que pesquisar. Mas eu não tenho mais dicionário, mas você tem celular, tem dicionário no celular. A gente vai, primeira coisa, ver o significado das palavras. É importante, a gente está aprendendo sempre. Tem palavras que estão lá no meu evangelho, já escritas há muito tempo,
que eu lembro, e tem palavras que eu não lembrava mais. Às vezes eu lembro, você já viu o significado disso, mas eu não lembro mais, então eu vou ver de novo. Sinal de que eu não gravei, se eu não gravei, eu tenho que olhar de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, quantas camadas diferentes tem sobre a nossa cabecinha. A gente está mergulhado aqui. Eu vou começar do lado de cá, de baixo para cima, tá vendo? Para começar aqui pela primeira. A primeira é a troposfera. São o quê? 1, 2, 3, 4, 5 camadinhas. A primeira camadinha é onde a gente está, a troposfera. Cada uma dessas camadas aqui, ó, ela tem uma medida. Eu não coloquei aqui não, que não tem necessidade disso. Aqui tem a maior concentração de gases na troposfera e acontecem os fenômenos meteorológicos, a chuva, né? Essas ventinhos, essas coisas acontecem aqui na troposfera. Depois, mais para cima um pouco, tem a estratosfera. É onde fica a famosa camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela faz o quê? Ela protege a gente da radiação ultravioleta, não é? O Sol fornece para a gente luz, calor. Sem dúvida nenhuma, o Sol é a nossa fonte de vida. Sem raios solares, sem a presença da luz e do calor, as plantas não fariam lá a respiração delas, que é diferente da nossa, elas fazem a fotossíntese, e a gente também não teria vida. A vida no nosso planeta ela é possível por causa do Sol. Então, essa camadinha, só que o Sol ele é ótimo, mas tem alguns raios que ele envia que não são legais. Essa camada de ozônio aqui, que está na estratosfera, protege a gente. Para cima dela vem a mesosfera, que é onde acontece o quê? Os meteoros se fragmentam, quando é tipo uma camada protetora, né? Olha, a gente tem uma proteção aqui. O meteoro, no espaço, ele vai cair na Terra e entra no nosso campo atmosférico, nessa camada que ele costuma fragmentar para não cair tão grande. De vez em quando cai um grande, né? Depois a gente vai para a termosfera, que lá na termosfera é lá que viajam as ondas de rádio, TV e satélites artificiais. Quando meu pai comprou a primeira televisão, eu não tive televisão desde bebezinha. Então, eu devia ter uns 8 anos. Eu ficava muito intrigada na frente da televisão, pensando como que aquelas pessoas podiam ficar dentro da televisão daquele tamanhozinho. Qual era a magia? E nada é magia, né? Tudo tem explicação. Mas eu ficava bastante curiosa, eu ficava pensando, como é que pode? O que é isso? Como é que pode a pessoa ir rádio? A gente ouvia bastante rádio. Eu lembro que a gente, juntos, à tarde, se sentava para ouvir uma novela que tinha no rádio. Se eu não estou enganada, as pessoas que são de maior como eu vão lembrar da tal novela O Jerônimo, o Herói do Sertão. Então, minha mãe gostava de ouvir, meu pai também, a gente sentava juntos para ouvir o rádio. A minha mãe gostava de ouvir, a minha avó também, 6 horas, a Ave Maria, do Júlio Lousada. Então, assim, essas memórias são muito boas, mas eu sempre fiquei muito intrigada. Como é que pode a pessoa estar lá longe e a voz chegar aqui dentro da nossa casa? Hoje a gente sabe, depois a gente vai na escola, você aprende. Estava aqui, ó, as ondinhas estavam viajando, né? Os satélites também viajam nessa camada. As ondinhas viajam, você tem a sua anteninha, a anteninha do rádio, capta as ondinhas, transforma as ondinhas em som. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, por último, a exosfera, que é o limite da nossa atmosfera. Aqui é bem rarefeita, tem poucos gases. Aqui acabou. Quando acaba isso daqui, e todos esses campos aqui, ó, todas essas camadas gasosas, mais ou menos densas de gás, como que elas ficam presas em volta da Terra, assim, ó? Por que elas não dissipam? Por que elas não se esparramam? Por que os gases não vão embora? Por causa do campo gravitacional. Nós estamos num planeta que é um grande ímã, né? O campo gravitacional da Terra prende, não é? A gente sabe disso, que a gente aprende isso na escola, que a Terra atrai para ela tudo, por isso que as coisas caem, por isso que não desanda aí, ó, esses gases não vão embora para o espaço para sempre, eles ficam aqui. Todo mundo aconchegado aí na Terra, no campo gravitacional da Terra. Mas para que isso? Na aula de geografia, para que isso? Para a gente perceber isso, ó, fluido cósmico universal, nós não estamos aqui no planeta envolvidos por essa atmosfera toda. O fluido cósmico universal é mais que a atmosfera do nosso planeta. Da mesma forma, isso era só para fazer uma analogia, da mesma forma que a nossa atmosfera
envolve e protege e cuida nosso planetinha querido, esse fluido cósmico universal envolve toda a criação, em todos os cantos que a gente não pode imaginar. E é ele que é o responsável pela formulação de toda essa matéria que compõe essa diversidade imensa de vida animal, vida vegetal e do campo mineral que a gente conhece no nosso planeta, porque a gente não conhece outros planetas, a gente não conhece outros tipos de vida, a gente conhece só esses aqui. Então, olha quanta coisa que já existe e que a gente não tem noção, né? No próprio planeta tem muita vida, os cientistas dizem que tem muitas espécimes de animais que eles ainda não conhecem, que precisam conhecer. Aí, do que é feito o universo? Até então, se pensava assim, que o universo era, como que vai dizer? O universo era assim, ele tinha um limite, né? Vamos voltar para a antiguidade. A antiguidade achava que o universo tinha limite, né? Do limite. Quem é o limite? O limite é aquilo que é nosso conhecimento, que naquela época, né? Voltando bem para a antiguidade que eu estou falando, é um limite que o conhecimento coloca, ou no melhor, falando melhor, é o limite que a ignorância coloca, mas não é ignorância de ser mal ou de ser cruel. Ignorância no verdadeiro sentido da palavra, de ignorar, de não conhecer. Não se conhecia além das cidades, além daquilo que se via. Não se tinha aparelhagem para pesquisar fora do planeta. Então, poderia existir qualquer teoria dizendo assim, a Terra é plana, daqui até ali, isso aqui, a Terra é só isso. Ou a Terra, na Gênese, tem um negócio interessante, eu acho que era dos hindus, que eles pensavam que tinham 2 animais que carregavam a Terra. É muita coisa, é muita teoria que foi feita na época, muitas delas místicas, né? Muitas dessas teorias de mitos mesmo, mito da criação, mito cosmogônico, que é o mito da criação do universo. Quer dizer, a gente não conhecia nem a Terra como hoje. Hoje a gente nem conhece a Terra, mas a gente já deu uma espiada no espaço, né? Então, olha só, de que é feito o universo? Está o nosso universo aqui. Isso aqui é uma foto, naturalmente, né? Uma foto do universo observável. Aqui, o gráfico mostra o que a gente conhece. Olha só o que a gente conhece, 4%. O que é o universo? O universo é o que... Isso aqui é a linguagem de hoje, tá? No passado já teve outra linguagem, depois mais para frente a gente vai voltar. 70% de energia escura, que ninguém sabe o que é. 26% de matéria escura, que também ainda ninguém sabe o que é. Eles vão chamando as coisas de um nome para determinar as propriedades que eles não conseguem conhecer ou detectar. 4% é todo o resto, como as estrelas, os planetas, que a gente conhece, que eu digo assim, eu não conheço tantas, né? Eu não tenho nem um telescópio, eu estou dizendo a gente, o ser humano dessa época, aqueles responsáveis por esse tipo de pesquisa e que colocam para a gente o conhecimento. Só 4% do universo observável é que tem alguma coisa conhecida. E nós estamos aonde? Ali, né? Olha só, 70% de energia escura, 26% de matéria escura, 4% de nós. Nós e tudo que a gente vê no céu, que é o que eles conseguem ver. Olha como é que a gente não sabe nada. Olha como é que a ciência ainda não conseguiu descobrir nada. 4% só de conhecimento, de coisa explorada. É só isso, gente. Só isso. Mas vamos em frente, está vendo como é que é o tamanho? Como que tudo é muito pequenininho? Em termos de conhecimento, apesar de parecer assim, nossa, a ciência já avançou tanto, quanta coisa que a gente já conhece, é legal, bastante coisa. Comparando com o passado que a gente viveu, comparando com o tempo longe que a gente viveu, lógico que hoje é completamente diferente, mas ainda assim se conhece muito pouco, 4%, não esquecem. Continuando na Gênese, lá no capítulo 6, item 10, o que ele diz? Que da mesma forma que tem uma substância simples, primitiva, que gera todos os corpos, que substância é essa? O fluido cósmico universal. Mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que pelos desígnios eternos
foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. O texto não é difícil, mas vamos tentar fazer ele ficar mais simples ainda. Tem a substância simples, fluido cósmico universal. É a substância primitiva. Então, é essa substância base para toda a criação, para todo tipo de matéria que a gente vê, não vê. Só que não é assim, né? Não é magia. Essa combinação para formar as diferentes substâncias, os diferentes materiais que a gente vê, as diferentes formas de vida, tanto no campo animal, no reino vegetal e no campo mineral, ela tem leis estabelecidas que regem a forma como que esse fluido vai funcionar, vamos dizer assim, de que forma que ele atua, as regrinhas que ele tem que obedecer para formar as substâncias, para formar toda a matéria. Essa lei é o quê? É uma lei que a gente crê assim, né? A gente que é espírita, a gente crê assim. É uma lei soberana, é uma lei grandiosa, porque veio de Deus. E se é uma lei que veio de Deus, só pode ser o quê? Uma lei que vai trazer o quê? Harmonia e estabilidade. Todos os estudiosos da natureza, todos os que estudam os ecossistemas, todos são unânimes em dizer, todo mundo, tenho certeza que já leu sobre isso nas revistas, falando que é tudo muito inteligente. Você nunca viu um biólogo, você nunca viu um estudioso dizer que não sabe para que existe aquele bicho, igual às vezes a gente fala bobagem, não sei para que existe barata. Todos os estudiosos, eles veem a grandeza daquele bicho, a necessidade dele. Todos sempre dizem, lógico que eles dizem que é a natureza, que é incrível, maravilhosa, a natureza é tal e tal, tal, tal. Para a gente, a natureza tem o quê? Ela tem o Criador, para nós que acreditamos. A gente não vai brigar com quem não acredita. Também a gente não vai ficar brigando com as pessoas que dizem assim, nossa, a natureza é legal, a natureza, mas a natureza para a gente é obra de Deus, né? O fluido cósmico universal, vamos estudar um pouquinho dele agora, olha só. Ele é uma matéria elementar primitiva e ele pode assumir, segundo a Gênesis, isso aí está no item 6, eu esqueci de colocar aqui, não. Tá, nesses itens aí que eu estou estudando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu esqueci se está no 2 ou no 3, esqueci de colocar aqui embaixo, desculpem. Olha só, ele tem duas características, eterização ou imponderabilidade, que é o estado primitivo, que é o mundo invisível. O que é imponderável? Imponderável, desculpa, é uma coisa que você não consegue pegar, tocar, medir. Não dá para fazer medidas, certo? Se não dá para você pegar, medir, se é etéreo, eterização de etéreo, então só podem ser os fenômenos espirituais ou psíquicos, certo? Qual é a outra característica que ele assume? Uma característica de materialização ou ponderabilidade, que é o mundo visível, que tem os fenômenos que a gente pode ver, os fenômenos físicos, certo? Então, olha só, por que eterização? Porque desde muito tempo, com as teorias lá na Antiga Grécia, né, de que tinha 4 elementos fundamentais, a gente estuda em ciências com as crianças, né, que 4 elementos fundamentais que criava toda a matéria que a gente conhece, ó, terra, água, fogo e ar. Eram os 4 elementos. Depois inventaram um 5º elemento, que era o éter. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? Ou quinta essência. Se eu não estou enganada, Aristóteles que falava isso, eu não me lembro. Aristóteles, o cara dos 4 elementos. Então, essa materialização, essa matéria, a explicação para os fenômenos físicos, para o campo material, naquela época se dava com os 4 elementos. Isso foi evoluindo, tudo isso evoluiu, tem muita teoria depois sobre isso, essa teoria dos 4 elementos, em 1800 e pouco ela foi revertida para outro tipo de teoria de formação da matéria. Nós sabemos, a gente estuda essas teorias, mas nós sabemos que essa matéria ela é constituída de quê? Quem formou essa matéria? O fluido cósmico universal, que é a matéria básica. Nós sabemos disso. A gente não se tem comprovação científica disso, apesar de, naquela época, eles colocarem lá que existia um éter,
O que era o éter? Era a substância que preenchia todos os espaços vazios. Interessante, né? Qualquer semelhança com o fluido cósmico universal é mera coincidência, né? Aí, Livro dos Espíritos falou de que é ponderável, que é o que você pode pegar, medir, tocar. Aí a pergunta é: ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta dos Espíritos: da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Olha só. Veja bem. A matéria, como a gente entende, a gente diz que ela é ponderável. Dá para pesar, dá para medir, dá para tocar. Certo? Sim, ele diz que sim. Da matéria como nós entendemos. Como que nós entendemos a matéria? Pelos nossos sentidos. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu inspiro, o cheiro que eu sinto, o que eu ouço, são os nossos sentidos. O que eu sinto, o sabor, sentidos físicos. Esse sentido físico, ele encontra essa matéria como a gente entende, porque é assim que nós entendemos a matéria, com os sentidos do nosso corpo físico. Os 5 sentidos do nosso corpo físico. É aí que a gente entende a matéria. Mas esses sentidos, eles não vão dar para a gente condições de compreender a matéria etérea e sutil. Por quê? Porque ela é imponderável, mas não deixa de ser princípio da matéria pesada e o mesmo princípio dessa matéria sutil. O princípio é o mesmo. Qual é o princípio? O fluido cósmico universal. Capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, né? O capítulo 2 dos elementos gerais do universo, tem mais uma perguntinha. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, o fluido cósmico universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Veja bem, nem essas substâncias que a gente considera que são simples, o oxigênio que eu respiro. O oxigênio que eu respiro, ele é um gás considerado uma substância simples quando você estuda com as crianças lá. É uma substância simples, mas nem ele, que nós aqui, com o nosso conhecimento, estudamos e explicamos para as pessoas que é simples, nem ele que é simples é verdadeiro. Ele é uma transformação da matéria primitiva. Quer dizer, antes dele de ser oxigênio, ele foi fluido cósmico universal. Agora vamos lá para o item 3 do capítulo 16, da Gênese, né? Esse capítulo 16 que está no nosso roteiro de hoje. Sem deixar de ser etéreo, o fluido cósmico universal, naturalmente a gente está falando dele, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Veja bem, ele está dizendo que a matéria tangível, que nossos sentidos percebem, sem deixar de ser etéreo, o fluido cósmico universal ele pode sofrer modificações até mais variadas do que essa da matéria que a gente vê. Olha, gente, essa matéria que a gente vê, a gente já não dá conta. Essa matéria que a gente vê, essa matéria tangível, a gente já não dá conta de conhecer tudo. Nem os cientistas, eles descobrem compostos novos, descobrem plantas novas, descobrem formas de vida novas no planeta. A gente não dá conta. Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. O que quer dizer isso? Que o fluido cósmico universal, quando você está desencarnado, quando a gente desencarna, esse fluido tem para a gente uma aparência, ele está fazendo uma comparação para a gente entender, né? Para a gente entender. Quer dizer, que a gente vai lidar com o fluido cósmico universal da mesma forma que a gente lida com as nossas coisas aqui na Terra. Com essa matéria que é tangível para a gente tocar, pegar, cortar, medir, transformar. A gente vai fazer a mesma coisa lá, sabendo que lá a gente vai lidar direto com o fluido cósmico universal. Aí, na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, eu até botei aqui as capinhas. Ó, essa aqui é a capinha que eu achei agora, que é nova. Mas eu coloquei a foto da minha capa aqui também. A minha edição é velha, tem essa capinha aqui, ó. E essa capa linda aqui é uma edição mais nova. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz
através da mediunidade do Chico Xavier e do Valdo Vieira, na parte 1, capítulo 13, ele fala de fluidos. Vamos lá? Tudo que eu achei falando de fluido, eu coloquei aqui, para acrescentar e para você ficar pensando que você tem que olhar tudo isso que eu falei para você me desmentir, entendeu? Tem esse propósito de procurar ver onde é que eu falei errado para a gente debater depois. No plano espiritual, André Luiz falando, tá? Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potencial energético com que não se havia sonhado. Nós aqui, ó, a gente conhece essas coisas com os relatos de André Luiz, tá? A gente conhece, né? O próprio André falando aqui, ele descreve na obra dele coisas que ele nem imaginava que existia, coisas fantásticas, como... deixa eu lembrar aqui, ó. Exemplo simples. Videoconferência, que hoje está tão comum, nós estamos aqui, ó. Videoconferência. Só que videoconferência lá eles plasmam, né? Eles condensam lá o lugar, a tela, para aparecer a pessoa. O pensamento faz aquilo. A gente vai aprender isso depois. Continuando em André Luiz, aqui agora. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecem a série estequiogenética, a composição genética da pessoa, né? Composição genética do ser. Então, vamos lá. A gente não vai encontrar hidrogênio como é o hidrogênio, ele vai ser mais sofisticado, urânio mais sofisticado. Tudo que a gente conhece, mas isso aqui não é novidade. Por que não é novidade? Porque a gente estava lendo André Luiz. Todo mundo aqui que é espírita, todo mundo que gosta, sempre dá uma lidinha. E se não deu uma lidinha, vai lá dar uma lidinha. Começa lá com o nosso lar. Começa assistindo o filme, e o filme vai te dar vontade de ler o livro. O livro tem bastante detalhes de vida espiritual. E a gente sentia a falta disso, né? É legal saber como é que se passa tudo do lado de lá. Então, o fluido cósmico universal, quem agora vai falar com a gente é o Leon Denis, do livro O Espiritismo e as Forças Radiantes. Aí ele diz lá, ó, o universo é um reservatório infinito de forças em ação permanente, uma vibração imensa cuja fonte central, a vontade motriz, está em Deus. O Leon Denis sempre tem esse jeito poético de falar. A prosa dele, o jeito que ele escreve, a prosa, eu olho para ele e falo assim, isso é uma poesia, é tão lindo o jeito que ele fala. Ó. O universo é um reservatório infinito de forças, em ação permanente, então, ação permanente, né? Uma vibração imensa e a fonte central é a vontade de Deus. Tudo vai agindo, tudo vai se formando, tudo vai operando, tudo vai sendo construído para que a gente possa... cada dia que você estuda, cada dia que você aprende uma única coisinha, você olhar e pensar, nossa, como que eu não sei nada, como que Deus é grande, como que tudo é maravilhoso, né? Olha só, eu coloquei aqui a fala de um astrofísico atual, moderno. Ele, hoje em dia, ele é o astrofísico assim, que está em todas as redes americanas de televisão, dá muita entrevista, ele é um trabalhador de divulgação da ciência para as pessoas. Aí, no livro dele mais recente, Astrofísica para Pessoas com Pressa, ele fala das meditações dele. Vamos acompanhar as meditações dele. Olha o que ele pensa. Poderíamos estar vendo os efeitos das forças de outra dimensão? Se assim for, isso poderia ser apenas de uma variedade de universos que compõem o multiverso. Sou exótico e inacreditável. Esse é o primeiro pensamento dele. Ele já está pensando em muitos universos. Olha, a gente já sabe do mundo espiritual, a gente já sabe de outras esferas de mundo. São outros universos, porque o universo, a qualidade, o jeito de vida é diferente, é um universo diferente. Então, ele será que existe uma variedade de universos? Pergunta dele. E ele mesmo critica e diz assim, isso parece exótico, parece inacreditável. Mas olha o que ele questiona depois. Vamos olhar para cá, ó. Mas isso que ele está pensando, né? É mais louco
do que as primeiras sugestões de que a Terra orbita o Sol? Que o Sol é só uma das 100 bilhões de estrelas na Via Láctea? Ou que a Via Láctea é apenas uma de 100 bilhões de galáxias no nosso universo, as 100 bilhões que a gente já conhece, que os cientistas conhecem, né? Então, ele faz uma comparação. Será que ele está tão errado assim de pensar que existem outros universos, né? Vamos colocar o universo entre aspas, outras variedades de composição, de formas de matéria? E isso não é tão louco assim. Por que ele diz que não é tão louco? Porque quando os primeiros, lá no passado, queriam dizer que a Terra era ela que girava em torno do Sol, a Terra girava em torno do Sol, a Terra não era o centro do universo como era a crença antiga. A Terra era o centro do universo e tudo ficava em volta da Terra. Não. Olha, e esse mito ele foi quebrado. Esse mito foi colocado abaixo. A duras penas, naturalmente. Teve gente que morreu queimado por causa disso. É o caso do Giordano Bruno. Morreu queimado por dizer que não era a Terra que era o centro do universo. A Terra não era, o Sol não ficava em volta da Terra, era a Terra que ficava em volta do Sol. E aí, qual o problema? Eu acho legal a gente acompanhar essas pessoas modernas hoje da ciência que vão tirando a própria linguagem da ciência, tenta não ser mais aquela linguagem de que sabia tudo. A ciência hoje está numa fase, eu tenho acompanhado bastante um professor idoso que eu gosto muito de ver o que ele fala. Ele tem feito bastante live, e eu acompanho bastante as falas dele sobre ciência. Ele disse que até 1800 e pouco, às vésperas de 1900, a ciência tinha arrogância da certeza absoluta. Depois, para cá, a única coisa que a ciência hoje tem certeza é que não sabe nada. É que as verdades, elas são verdades que não são verdades fixas, são verdades transitórias. Por quê? A qualquer momento alguém vem, aprende alguma coisa, pesquisa e vai dizer que aquilo era falso, aquela descoberta que parecia que era verdadeira. O fluido cósmico universal, aqui na Gênesis, ele coloca assim, ó, quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Talvez não seja ela compacta, senão em relação aos nossos sentidos. Veja bem, olha só. Quem é que conhece a constituição íntima da matéria tangível? Qual que é a matéria tangível mesmo? É essa que a gente toca. Aí, ó, onde você está sentado, na sua cadeira, a sua mesa, o que você diz que é sua casa. Olha o que ele diz aqui na frente. Talvez não seja ela compacta, senão em relação aos nossos sentidos. Qual sentido? Os sentidos físicos, porque a nossa visão é limitada, você não enxerga a estrutura da matéria. Quando você enxerga alguma coisa que está cheia de, como a gente vê a água que virou gelo. As moléculas lá estão juntinhas, mas a gente não enxerga isso, a gente enxerga uma pedra de gelo, certo? Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver, olha só. A gente tem aqui o grafite e tem aqui o diamante. Grafite e diamante, eles são filhos do carbono. Tanto o grafite quanto o diamante, eles não têm nada misturado nele, eles são só estruturas formadas pelo elemento que se chama carbono. Eu trouxe um exemplo do carbono, que carbono, todo mundo já ouviu falar no carbono. O que é isso aqui? Isso aqui são representações de como seria a estrutura do grafite, como seria a estrutura do diamante. Grafite, carbono puro, quando você está escrevendo, você está gastando carbono. Eu também estou, adoro escrever a lápis. E a estrutura dele é desenhada dessa fórmula, os átomos de carbono vão se ligando daquele jeito que torna o grafite macio. Ele não tem muita resistência, tanto é que ele se desmancha quando ele vai escrevendo. Mas o mesmo carbono, quando ele se organiza dessa forma diferente aqui, ó, é uma forma... Aqui parece que são folhas de papel sobrepostas, né? Aqui a gente já vê uma outra forma diferente, uma forma de figuras geométricas, de uma forma tridimensional que a gente está vendo. Ele se transforma na substância mais dura que se tem conhecimento. Substância dura é uma substância que é resistente ao risco. Então, olha só, diamante ele é usado para cortar vidro. A gente sabe disso. Gente, é só carbono. Olha a diferença só no como eles se organizam. E se a nossa visão
enxergasse além do estreito que ela enxerga? Será que a gente enxergaria essas estruturas e veria que elas não são tão compactas, que tem ali dentro espaços vazios? Que nós somos cheios de espaços vazios? Isso eu brinco sempre com os meus alunos para eles pensarem. Pensa aí, gente, nós somos compostos de átomos. E aí a gente estuda estrutura atômica. Todo mundo aqui já deve ter estudado estrutura atômica, e lembrando que o professor explicou que tinha um núcleo, que era a massa toda, e o resto do átomo era um vazio. Eu falei, gente, a gente é feito de átomo. Átomo tem uma parte que é vazia. A gente é cheio de vazio, a gente só não consegue enxergar. Porque a nossa visão, a gente enxerga pouco, com esse sentido aqui, sentido do nosso corpo físico. Agora a gente vai para o Livro dos Médiuns. Só para saber aqui, ó, só para a gente lembrar que tem tudo sobre fluido em toda a literatura espírita, né? Ó, continuando, o fluido cósmico é uma emanação da divindade? Está perguntando, olha só. O fluido cósmico é uma emanação da divindade? Resposta dos espíritos. Eu não me esqueci, Santo Agostinho que responde isso, não me lembro, eu não coloquei lá. Esqueci, desculpa. Não, é o espírito que responde. Será uma criação da divindade? Aí ele diz, tudo é criado por Deus, exceto Deus. Não é pergunta, hein? Desconsidera essa interrogação aqui, ó. Erro de digitação, tá? Era uma exclamação. Tudo é criado, exceto Deus. Então, o fluido cósmico universal é uma criação da divindade? Sim, é uma. Deus não foi criado, mas tudo é criado por Deus. Última pergunta. Cadê a pergunta, gente? Nossa, eu tinha colocado a pergunta sumiu. Não quero colocar o vídeo. O vídeo. Volta. Vou ter que sair da apresentação. E a última pergunta, deixa eu achar a última pergunta aqui, eu não coloquei. A última pergunta número 3. Pergunta número 3. O fluido universal será... Deixa eu voltar lá e compartilhar com vocês de novo, para a gente poder terminar. Só falta uma perguntinha. Desculpa aí o probleminha do compartilhamento. Olha só, pergunta número 3. O fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal? Resposta, sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Aí, Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 4. E agora, já deu tempo. 20h59. Está na hora do Inácio voltar. Certo, Inácio? Está na hora do Inácio voltar. A gente agradece a Deus, agradece a vocês. Deixa eu interromper aqui. Então, olha só, procurem no Livro dos Médiuns, procurem em toda a literatura que a gente falou, aproveita para olhar lá a evolução dos mundos, vamos tirar dúvida das coisas que a gente tem dúvida. Para isso que tem as reuniões de estudo, né? Para a gente estudar em grupo é muito legal. Muito legal. E não pensa que quem fala de alguma coisa de fluido ou fala uma coisinha de ciência porque está sabendo de alguma coisa. Sabendo de absolutamente nada. Como qualquer ser humano. Eu só sei que nada sei. Vou repetir a frase do Sócrates. Por quê? Porque a gente não sabe nada. Nada. A partir do momento que você decide estudar, cada vez que você aprende uma coisa, você percebe o tamanho que tem entre a sua ignorância e tudo que existe no universo. O universo é grandioso, Deus é grande, a obra é grandiosa, a nossa pequenez, a nossa visão pequena é que atrapalha a gente enxergar e a gente ser mais feliz, porque a gente seria mais feliz se a gente conseguisse contemplar a grandeza de Deus nas mínimas coisas que envolvem o nosso dia a dia, inclusive nas situações que a gente não gosta. Que a paz de Deus esteja com todos, eu agradeço profundamente a oportunidade. Bom, então a gente agradece, boa noite a todos, e eu vou pedir a Rosa para fazer a prece de encerramento. Faz favor. A gente agradece a Deus a oportunidade do estudo, a gente agradece a oportunidade da vida, a oportunidade de poder estudar, a oportunidade de poder contemplar toda essa grandeza do Criador e
que a doutrina vem descortinando para a gente poder compreender melhor. Porque, provavelmente, se a gente está tão abraçado na doutrina espírita, é porque a dureza do coração é muito grande, que a gente está precisando sensibilizar esse coração endurecido ainda, que a gente ainda tem, a gente teimosamente carrega conosco. Então, que toda essa atmosfera de amor, essa energia vigorosa, de carinho, com a qual a espiritualidade amiga nos envolve, que nessa hora nós possamos, todos na nossa casa, mas em comunhão de pensamentos, em comunhão de sentimentos, abraçar um abraço amoroso o nosso planeta querido, que é a nossa casa, a nossa escola. Nós abraçamos com muito carinho a todos os encarnados deste planeta querido e a todos os desencarnados, aonde quer que se encontrem, porque nós sabemos, temos certeza disso, que a misericórdia de Deus a todos abraça, a todos acolhe e dá oportunidade para todos. Então, Senhor, abraça com muito carinho todos esses nossos irmãos que o nosso pensamento busca, todo o nosso planeta, que conserve em nós a nossa vontade, que é pequena, a nossa vontade ainda que é frágil, de permanecer firme, de continuar lutando, estudando, divulgando a sua doutrina, a doutrina amorosa, que o Senhor permitiu que a gente tivesse contato nessa vida. Agradecemos profundamente, agradecemos a oportunidade e abraçamos a todos que estiveram conosco nessa noite, que recebam das mãos da espiritualidade amiga o bálsamo, o remédio, o conforto, mas, sobretudo, o encorajamento. E a paz que Jesus nos desejou, que não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Permaneça em todos nós. Assim seja. Muito obrigada.